Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 495. Eu sou Rafael Arinelli e a busca pelo ápice continua. Mas será que Marvel e DC saberão trilhar esse caminho? Hoje aqui comigo, né, para responder essa pergunta e outras mais, nós temos aqui a presença da Marina Andere. Seja bem-vinda, Má. Oi, Rafa, muito obrigado pelo convite. E o que eu tenho a dizer é: ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão. Ótima frase, isso aí. Temos aqui também nosso querido Henrique Risato estreando em 2023 na casa. Filmes de super-herói me fizeram parar de ler quadrinhos de super-herói. Essa é a polêmica do dia. Pois é, olha só. E nós temos aqui uma estreia aqui no podcast Cinemação, a nossa querida Marina Fraga, ou aqui vai ser chamada como chefinha. Seja bem-vinda aqui, Má. Obrigado, Rafa, pelo convite. E comigo é assim, quanto mais Batman, melhor. Nunca vai ter Batman o suficiente no mundo, e na mídia, e no cinema, e nos quadrinhos, e nos livros, e provavelmente na minha casa também. Olha só, aí sim. Vou te contar a quantidade de pop do Batman que tem nessa casa. Não tá no gibi. Não mesmo? Não tá mesmo, porque tem Batman que não é possível que tá no gibi. E vai ter que mandar foto pra gente pôr no Instagram, aqui nas redes sociais de Cinemação, hein? Vou mandar então, pode deixar. Muito bem, meus amigos. Olha só, hoje a gente está aqui reunido, né, nesse episódio do Cinemação para bater um papo justamente sobre o futuro dos filmes da Marvel e da DC. A gente vem meio embalado aí justamente pelo que aconteceu, né, da divisão da crítica quando chegou aí, né, Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, né, que é o filme da Marvel e dividiu muitas opiniões, e também o frisson que aconteceu quando liberaram o novo trailer do Flash, que é um filme da DC, que muita gente renovou as esperanças, falou, pô, agora eles me convenceram, estarei no cinema, e a gente vai debater aqui um pouco isso, né, será que os próximos meses nos reservam coisas boas, já deu no teto, enfim, vamos debater um pouco isso. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença dos nossos queridos convidados aqui, a Má Andere, né, que tá aqui. Má, obrigado mais uma vez por você estar aqui, e conta um pouquinho, Má, de onde que você veio, gerente do Potterish, o que é o Potterish? Então, Potterish, ele é um portal de notícias sobre o mundo bruxo no caso que seria Harry Potter e afiliados. Então a gente começou como um site e hoje em dia a gente produz conteúdo em várias mídias, né? No site em si, Instagram, Twitter, TikTok às vezes, e a gente também tem um podcast que é o Semanário dos Bruxos. Já tem mais de 70 episódios aí, que a proposta é falar com mais profundidade de Harry Potter, trazer episódios de 40 minutos a 1 hora, sempre destrinchando algum tópico, algum personagem, alguma coisa assim. Legal. É o tipo de podcast que eu gosto, tanto que eu tô aqui, gosto de discutir. É isso, é verdade. Colocando o Harry Potter no divã. Exato, e agora eu tô me aventurando como produtora de podcast aí, até peguei umas dicas com o Rafa e saiu recentemente um podcast que eu produzi, o Bom Retiro ao Mundo, que é sobre o bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. 5 episódios explorando as coisas do bairro. Que delícia, eu adoro Bom Retiro. Não é? Olha eu aí. amo. É demais. Obrigado, Má, novamente pela sua presença aqui. Vamos debater. Henriquinho tá aqui também estreando em 2023, né? Henriquinho já é da casa, esteve aqui já no primeiro episódio lá do Cinemação, ele estava aqui. Seja bem-vindo novamente, Henriquinho. Valeu, Rafa. Vim diretamente do multiverso, onde eu e o Daniel continuamos no Cinemação e quem saiu foi você. É verdade. Eu queria ver esse podcast. Eu de host. Boa, essa eu queria ver. Mas eu tô feliz aqui de voltar, estranhando um pouquinho a falta do Dani, depois de ter esses 12 anos, né, da gente gravando sempre. Cara. Mas feliz que o projeto continuou e que seja a primeira de muitas aí esse ano. É isso, vai ser. E a chefinha, né, como eu falei, estreando aqui com a gente, obrigado, viu, por estar aqui. Veio, né, emprestada, a gente teve que negociar lá com o podcast de garagem, que ela participa, é co-host, mas ela tá aqui com a gente, obrigado também. Conta um pouco, o que é o podcast de garagem? Bom, o podcast de garagem, ele é um podcast de comédia, e ele é o podcast de garagem porque eu comecei com a minha banda de garagem. Então, a gente
quando eu me mudei pra fora do Brasil, eu ainda tinha as terças à noite disponível pra gravar com os meninos que eram da minha banda, então a gente resolveu transformar a nossa banda de garagem num podcast de garagem, já que tava cada um num canto. Então o podcast de garagem virou literalmente um papo entre amigos, onde a gente mais reclama do que faz qualquer coisa. E durante a pandemia, eu fui convidada também para um outro projeto, que é o projeto do podcast Sessão Aleatória. Ele é um podcast que também tem a ver com cinema, mas ele não é sobre cinema. Então não é concorrente, gente. Não preocupe, ninguém me expulsa, não é concorrente. Muito pelo contrário, não é nem um pouco concorrente mesmo, que lá, nada que a gente fala lá é para ser usado em conversa nem no Enem. Mas ele é um podcast onde a gente traz um filme qualquer, que ele é sorteado de uma lista onde qualquer pessoa pode colocar esse filme, o filme que quiser nessa lista, e a gente fala um pouco desse filme e depois a gente fala sobre assuntos aleatórios que esse filme que a gente assistiu trouxeram na nossa mente. Então, assim, tem o que vocês imaginarem, assim, a gente já falou sobre comportamento, a gente já falou sobre assunto sério, a gente já falou sobre vários cantores, vários músicos, várias músicas, teve de tudo. Então, quem tiver aí o tempinho livre, quiser colocar na lista, na playlist aí de vocês de podcast, eu recomendo tanto o Sessão Aleatória, que é um podcast semanal, quanto o podcast de garagem, que é um podcast quinzenal. Muito bom, muito bom. Fica aí, dupla recomendação, então. Eu ouvi o podcast de garagem, adorei também, papo leve mesmo, assim, se sente parte da galera, não à toa, falei, temos que trazer chefinha pro Cinemação. É isso, gente, vamos bater esse papo aqui, mas no segundo ato desse podcast, vamos lá. You're an interesting man, Scott Lang. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. Vamos lá, gente, ó, pra começar esse papo, primeiro eu queria deixar todo mundo na mesma página. O calendário de filmes de super-herói em 2023, ele tá se desenhando da seguinte maneira. A gente já teve aí a estreia, né, de Homem-Formiga e a Vespa. E a Besta. E a Besta. É um filme de terror, Esse aí eu quero ver. Quanto Mania, esse daí deve ser melhor, viu? Com certeza é melhor. Fica a dica Marvel. Esse filme estreou agora dia 16 de fevereiro, né, pelas mãos da Marvel, justamente. Daí a gente tem agora em março, né, no dia 16 de março, a gente tem Shazam, Fúria dos Deuses. Depois a gente vem com Guardiões da Galáxia Volume 3, em maio, também da Marvel. Aí vamos para Homem-Aranha através do Aranhaverso, no 1º de junho. The Flash, em junho também. As Marvels, em julho. Besouro Azul, em agosto. Kraven em outubro e Aquaman em dezembro. Só para vocês terem uma visão geral, a gente tá falando basicamente assim, ó, as estreias ficam Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC, Marvel DC. É isso o ano inteiro, tá? Desde agora de fevereiro até dezembro, a gente sempre vai ter filmes saindo. Com exceção, né, do Homem-Aranha, porque sai Guardiões e depois sai Homem-Aranha através do Aranhaverso, que daí são 2 filmes da Marvel, um em maio e outro em junho. Que é da Sony, daí a gente põe. Pois é. Rafa, só falar uma coisinha, as Marvels foi adiado pra novembro. Ah, boa, Má. É isso aí. Foi pra 10 de novembro de 2023. Então tá, então a gente tem aí esse calendário, né, com esses filmes para esse ano. E aí pensando em termos de resultado, né, por que esses filmes continuam saindo, os estúdios continuam produzindo e tal? Vamos pensar primeiro na parte de negócio. Então pensando na parte de resultado, é assim, é assombroso o tamanho de quantidade de pessoas que vão, né, pro cinema assistir esse filme. Para vocês terem uma ideia também, 7 entre as 20 maiores bilheterias, né, da história, arrecadações da história do cinema, são justamente de filmes de super-herói. E eles somados, eles somam aí mais de
11 bilhões de dólares em receita, isso pensando entre 2012 e 2019. Então a gente está falando, né, dessa faixa de tempo, não pegando os últimos 3 anos, mas com certeza, né, esse montante já aumentou. Então assim, a gente está falando de algo comercialmente que é um sucesso tremendo, e estima-se, né, que para além dos filmes, a gente tem também o mercado de brinquedos colecionáveis, né, e tudo mais, que chega aí na casa de 1,7 bilhões de dólares ao redor do mundo, que esse mercado de filmes impulsionou e chegou nesse número de 1,7 bilhões de dólares ao redor do mundo. Então a gente está falando de um mercado enorme. Só que apesar do sucesso, de levar muita gente aos cinemas e tudo mais, nós ainda vemos uma chuva de críticas, né, em cima dos filmes. E a mais recente foi justamente em cima de Homem-Formiga e a Vespa, onde a crítica meio que se dividiu, os fãs foram lá e também deram nota baixa e xingaram muito no Twitter e tudo mais. E o próprio diretor do filme, né, o Peyton Reed, ele numa entrevista pro Collider, ele chegou a falar que ele acha que o encanto do MCU tá se perdendo pro público, assim, o público já tá meio ficando saturado disso e tal. Isso o diretor do filme falou. E é por aí que eu queria começar com vocês. O que vocês acham? O encanto acabou, tá acabando, existe uma certa saturação, mas os números ainda agradam? Como que vocês veem, assim, esse mercado? Então, eu acho que existe uma saturação natural por ser um tipo... Antigamente, o filme de super-herói era uma coisa que... Quase um gênero, né, assim... Que tinha mais esporadicamente. Você tinha filme do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, essas coisas assim. Mas não era uma coisa super frequente, era legal e tal. Conforme agora se tornou realmente uma indústria em si, né? Desde que a Disney comprou a Marvel e fez o MCU e tudo mais, em que saem vários filmes por ano, e a DC quis correr atrás e fazer a mesma coisa, enfim, realmente é muita coisa. Então eu acho que existe uma saturação natural, né, de você ver tanto do mesmo estilo, que apesar de tudo tem uma forma, tem uma coisa que você vai ver. Mas eu sinto, pelo menos pra mim, que essa saturação ela tá aumentando pela qualidade dos filmes. Assim, eu sinto que houve um grande ápice ali no Vingadores no Guerra Infinita e no Ultimato. E depois, o que veio depois não conseguiu empolgar no mesmo nível, né? Sim. E então tem causado um cansaço por causa disso, em mim pelo menos. Teve Homem-Aranha, que foi um grande sucesso, mas que eu particularmente não gostei, então também teve esse desgosto pra mim. Depois é isso, tipo, cara, tudo que sai eu vou na esperança, porque eu já vi todos, né, gente? Eu já vi, sei lá, 30, eu vou continuar vendo. Mas sempre tipo, poxa, gente, mas cadê, né, esses filmes que conseguiram construir a coisa incrível, né, que foi o Ultimato e o Guerra Civil não. Guerra Civil também, né? O Guerra Infinita. Aí, então eu tô desgostosa. O Homem-Aranha que você falou é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Isso, exato. Tá. Que foi o mais... se bem que o outro veio também, né? O Longe de Casa também veio depois do Vingadores... Do Ultimato, né? Ultimato, Mas não, tô falando do terceiro. Do terceiro, Sem Volta, que reuniu ali Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Tá, legal. E aí, chefinha, o que você acha disso? Você acha que também tem uma saturação? Você, inclusive, que tá fora do país, assim, você sente isso aí também, uma certa saturação? Ou o pessoal vai, é isso mesmo, vamos assistir, tá bom demais? Eu acho que tem uma coisa que a gente discute muito até no Sessão Aleatória, que tem a ver com a questão do público-alvo. Existem diferentes públicos-alvos para cada coisa que é lançada. Então, assim, o público-alvo de quando foi lançado o Homem de Ferro lá atrás... pode ter algumas pessoas em comum com o público-alvo do lançamento do último Homem-Aranha. Mas não é exatamente o mesmo público. A gente está falando aí de anos de diferença, de gerações de diferenças e de crianças que cresceram assistindo esse tipo de filme de herói. Pra gente que cresceu assistindo aquele super-homem que fazia a Terra virar ao contrário, e aí ver tudo isso, toda essa tecnologia, ver um Thanos, ver o CGI, ver tudo isso acontecendo, é surreal. Então, assim...
com certeza os nossos filmes que a gente cresceu seriam completamente entediantes para essa geração que tem 20 e poucos anos agora e tá assistindo os filmes de herói. Então, acho que tem, primeiro, esse ponto de os públicos-alvos serem diferentes desses filmes novos com os filmes anteriores. Uma coisa que, assim como a Má falou, que tá me deixando desgostosa, eu gostei desse termo, mas tá me deixando desgostosa com essa coleção atual de mídias que tá sendo desenvolvida, é que a Marvel, no início, ela lançava alguns easter eggs, né? A gente amava o easter egg, a gente amava aquela cena pós-crédito e a gente ficava destrinchando aquele easter egg, 2 easter eggs. Agora, você tá sendo afogada por uma quantidade absurda de easter eggs e ele tá te forçando a assistir outras mídias pra você entender o que tá acontecendo na TV agora, o que tá acontecendo no filme agora. Então, assim, eu entendo, por exemplo, quem foi assistir o último Homem-Aranha, aquela geração que não sabe nem quem que é o Tobey Maguire. Eles, com certeza, não vibraram tanto que a gente vibrou na hora que ele apareceu. Eu arrepio aqui só de lembrar. Sim. Então, assim, tudo bem. Agora, eu confesso, assim, podem dar spoiler, eu não me importo, eu não sei como é que é o esquema de spoiler pra vocês, mas pra mim tá tudo bem. Tá. Eu não assisti ainda o Homem-Formiga, que ele lançou esse fim de semana. Vamos datar, já estamos datando, né? Lançou esse fim de semana. Já é. E aí, já vieram Spoiler, uns amigos meus chato. falando... Não, vieram uns amigos meus falando assim... Ah, mas você não viu ainda? Tudo bem. Você viu o Loki? Eu tô assim, vi. Ah, não, então porque se você viu o Loki, você vai conseguir entender. Eu tô assim, mas peraí. Meu marido não viu o Loki? Então meu marido não vai entender o filme? Então mas vai te eu acho que forçar não é a assistir. Eu não acho uma que série não é de... o filme não é entendível, tá ligado? Assim, de novo, eu não assisti. Do mesmo jeito que eu não assisti o What If, aquela série, né, de animação da Disney Plus, e fui assistir qual filme que foi que teve a conexão do What If? Doutor Estranho, né? Foi o Doutor Estranho? Foi. Mas bem... Pra mim, zero falta, tá? Assim, eu realmente teve algumas coisas que poderiam ser um easter egg se eu tivesse assistido o What If, poderiam. Mas ok, vida que segue, o filme pra mim entregou aquilo que eu esperava, que a minha expectativa tava lá embaixo, apesar de ser uma Cumberbatch. Então... me entregou, assim, tava ok. O que eu acho, assim, aí existe essa geração que fala que, assim, ou você entende tudo, ou você não sabe nada. Sim. Gente, tá tudo bem você não entender alguma coisa do filme. E Marvel, tá tudo bem você ter 10 minutos de cena sem easter egg, entendeu? Eu não preciso, eu quero só assistir o filme, eu não quero ficar caçando a quem que é aquele passando no fundo e aquele outro que tava ali e aquela capa que passou voando. Eu acho que chega a ficar cansativo. E pra mim, Rafa, igual você perguntou, eu tô fora do país, então eu não assisto. Aqui os filmes não tem legenda. Então tem hora que tem explosão e tem gente cochichando, e por melhor que a gente fale inglês, a gente tá num cinema, barulheira e tudo mais, a gente não consegue captar toda a conversa. Gente, vocês não têm noção o caos que foi assistir Duna aqui. Nossa, eu queria morrer com aquele Duna. Que povo cochichando. Então, assim, a gente acaba não pegando várias coisas, até por causa da língua, né? Que acontece muito rápido. E aí é muito easter egg, é muita coisa acontecendo. Então, assim, é muita coisa pra gente tentar absorver numa coisa só. Então, quando teve a crescente dos filmes de heróis da Marvel, que veio o Homem de Ferro, aí tinha um easter egg aqui, outro ali, aquela cena pós-crédito, e aí foi crescendo, e aí junta todo mundo no Avengers. Oh, que bacana, juntou todo mundo, beleza. E aí tinha filmes separados de novo, algumas conexões, o personagem de eu acho que agora essa necessidade do easter egg e essa necessidade do fanservice ficou tão intensa que tá demais. Sim. Mas, de novo, pra mim, né, já vou eu ser cancelada. Gente, eu queria falar que essa opinião é minha, não é do Cinemação, então não cancelem o podcast, não me cancelem também, porque, né, a opinião é que nem... cada um tem a sua. Mas vocês sabem que tem isso, porque assim, quando a gente tava pensando aqui, né, sobre o Homem-Formiga, eu cheguei a colocar ele na lista de conversas aqui, vamos debater o filme. E aí, a gente sempre debate o filme pelo menos uma semana depois que ele já foi pro ar e tudo mais. E eu tava conversando com o Henrique sobre isso, vamos debater e tal, papapá. Quando eu comecei a ver as críticas chegando e tal, eu falei, cara, será que
tem coisa pra debater, porque o legal é justamente você sentar ali e ficar, né, desvendando coisas do filme e tudo mais. Aí o Henrique, até no nosso grupo aqui do Cinemação, o grupo de patrões do Cinemação, o Henrique até falou, vocês aí, quem for assistir, dá uma assistidinha lá em Loki e tal. Daí ali já me perdeu mais ainda, porque eu assisti Loki. Não de porra nenhuma! Não, e assim, eu também assisti Loki, eu amei Loki. Eu gostei não tiro também, o mérito do Loki nessa confusão toda. Mas assim, eu assisti Loki quando saiu, gente. Eu não sei nem o que eu almocei ontem. Como é que eu vou lembrar dos detalhes de Loki? Eu tive que assistir de novo. Na verdade, eu falei que era o último episódio, né, Rafa? Que era o último, Aí eu assisti de novo porque eu tava, tipo, de bobeira. E eu sabia que tinha o Jonathan Majors. Aí eu quis assistir de novo. Eu acho que pra mim um dos grandes problemas de quando a gente vai ver filmes assim é isso, é você ter a liçãozinha de casa, entendeu? Você falar assim, eu quero ver um filme, beleza, eu vou ver o filme, só que daí você tem uma lição de casa pra fazer, pra você chegar preparado no filme. Cara, isso me dá uma canseira, e aí pra mim os filmes já diminui a minha expectativa com o filme, a minha vontade de assistir o filme por isso, porque uma das maiores alegrias que eu tenho, principalmente quando eu vou assistir um filme que eu não li nada sobre ele e tal, é justamente ser surpreendido, né? Uma das vantagens do cinema e tal, você entrar numa sala e falar, deixa eu ser surpreendido. Agora, você assistir um filme pra você correr o risco de sair de lá falando, eu não entendi nada. E afinal, é pra ser entretenimento ou é pra ser trabalho, entendeu? Porque eu já trabalho a semana inteira, eu não quero trabalhar no final de semana, entendeu? Você sai com dor de cabeça tentando entender o que tá acontecendo. É que eu acho que pode ser porque eu vi grande parte das séries, né? Então não sei se talvez seja uma visão que não seja geral, tipo, de quem não viu. Mas é que, na verdade, o que me irrita é que essas séries, na verdade, elas não funcionam pra nada. Tipo assim, teve aquela época que teve aquelas séries na Netflix, né? Com a Marvel, que era Demolidor, Jessica Jones, não sei o quê, que eles fingiam que fazia parte do universo, mas não fazia. Que nem The Agents of S.H.I.E.L.D., né? Isso, também, exato. Tipo, não fazia. Aí agora, de fato, são eles que produzem, então faz parte, mas a influência das séries no filme não justifica muito elas, no geral. Entendi. Sabe, acho que teve WandaVision, que eu acho que foi a primeira série que teve, que é muito boa. Questão de formato, né? Em questão, enfim, do que acontece. É muito interessante mesmo. Só que aí, Doutor Estranho, e o filme não mencionar direito a série, eu acho que prejudica uma questão de desenvolvimento, entendeu? Porque Sim. aí quem não assistiu a série não vai ter todo o desenvolvimento da Wanda, do que aconteceu. E quem viu a série vai ficar, mas cadê esses itens presentes? Então, meio que assim, eu acho que eles tinham que reforçar o que acontece na série, sem deixar quem não viu pra trás, mas mostrando as características, entendendo direito o que aconteceu. E aí eu acho que... E essa é a única que, de fato, tem alguma menção, por assim dizer. O resto... Nossa, a gente teve, por exemplo, Hawkeye e o Homem-Aranha 3, na teoria, se passou na mesma época, gente. Tipo, sendo Natal. E aí, tipo, um vê o outro, o que tá acontecendo? Eu entendo que é difícil, que é um multiverso, né? Você tá lidando com muitos super-heróis, né? Às vezes no mesmo espaço, e é impossível você juntar tudo, até por questão de cronograma e etc. Mas, tipo, fica inverossímil, né? E acho que é chateante pros dois lados. Pra quem não viu nada e fica meio perdido, e pra quem viu e fica, mas cadê? Qual que é a relevância? A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. And then everybody got superpowers. Started from the bottom, now we're here. All right, here's the situation. Started from the bottom, now the whole team here. The daughters of Atlas are coming to hunt us. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them!
Sabe que essa foi uma das críticas que eu fiz quando a gente falou de Doutor Estranho, essa foi uma das coisas que eu falei. Falei assim, olha, eu não assisti WandaVision e até hoje eu não assisti e, cara, não tenho a menor vontade de assistir, pra falar bem a verdade. Eu acho que existiu um fenômeno, quando a gente fala de WandaVision, existiu um fenômeno que não estava sendo considerado em momento algum quando a Marvel começou a fazer os filmes dela, que foi o fato da pandemia ter acontecido e ninguém poder ir pro cinema. Então, assim, eles não poderiam lançar os filmes no cinema. Então, o WandaVision, que era pra ter sido um filme que foi modelado em forma de série, pra eles poderem lançar e darem continuidade ao trabalho deles, sem saber o que o futuro, né, estava por vir, porque ninguém sabia se a gente um dia voltar à vida normal, se a gente podia voltar a ir pro cinema. Então, assim, eles apostaram nessa aqui, vamos dar continuidade na nossa história dentro das séries, porque pode ser que a gente tenha que fazer isso por muito, muito tempo. Eu entendo porquê dessa mudança ter acontecido nessa geração, né, nessa época, por causa dessa questão da pandemia. Eu achei a série WandaVision muito bem feita. Ela realmente foi demais, assim. Poderia ter sido um filme, sabe? É o tipo da coisa assim, muito longo. Quando sai a versão pro cinema, eu assisto, porque... Mas, assim, foi muito bem feita. A história fechadinha, começo, meio e fim. Teve spoiler, teve tudo. WandaVision sempre foi uma série. Então... foi anunciado como série. Mas é isso que eu tava falando, que pra mim, por exemplo, o último contato que eu tinha tido com a Wanda tinha sido em Vingadores. Então era esse o meu contato, o Ultimato, era meu último contato com ela. E aí, de repente, você assiste Doutor Estranho e vê uma Wanda completamente diferente de tudo que você tinha visto no cinema. Por quê? Porque ela tem um background que foi desenvolvido na série e, assim, eu, por exemplo, não sabia da questão dos filhos e tal, né, que é o que move o Doutor Estranho ali. Então, tipo, o cerne do vilão de Doutor Estranho no Multiverso é algo que, pra você entender, você precisa consumir uma outra série lá no Disney Plus, sei lá o que, pra daí você conseguir entender. E é esse, pra mim, que é o grande problema disso tudo, né? Se no filme tivesse algo do tipo... um mini resumo. Aí quem viu a série ia reclamar, porque, pô, eu já vi a série, por que você tá explicando tudo de novo? Porque podia não dá ter pra agradar, agradar, né? Esquece, nunca vão Mas rapidinho, assim, pra você não perder o espectador mesmo, sabe? Tipo, porque é bem interessante, WandaVision é muito legal, mas aí você perde e é um filme que movimentou, acho que pessoas que não viam filmes de super-herói. Porque a Wanda, ela é uma mulher vilã. Logo, os gays foram assistir, né, WandaVision. E ela virou um grande ídolo. E aí, tipo, é um tipo de... Geralmente, você vê um público mais hétero, né? Nessas coisas. E quando, eu falo os gays, é porque eu faço parte, né? Eu tô falando, tipo, meus amigos, né? Não parece que, tipo, tô falando de pessoa de fora. Mas... Então é um público diferente que foi ver o filme, que também não tinha tanta parte da Wanda que fez eles gostarem da personagem, né? Mas aí será, porque daí tem uma outra coisa que é isso que eu fico pensando. Será que a gente esticou demais a régua com Ultimato, sabe? Guerra Infinita? E aí a gente tá esperando agora todo filme de herói, tipo, cara, vou fazer Homem-Aranha, eu vou ter que trazer Homem-Aranha dos outros filmes, porque se eu colocar só o Tom Holland lá, talvez o filme já não seja tudo isso, entendeu? Pô, vou fazer Doutor Estranho no Multiverso, pô, tem que trazer a Wanda e, sabe, e outros personagens e tal, eu tenho que fazer um crossover doido aqui, porque eu tenho que toda hora trazer, sabe, uma coisa tipo super mega gigantesca, isso pensando na Marvel, né, especificamente, assim. Mas será que existe isso, assim, tipo, um olhar do tipo, puta, a gente entregou tanto, faturou bilhões de dólares com isso, que a gente agora tem que fazer algo, sabe, gigantesco com os nossos filmes. E aí, ou isso entrou quase que no subconsciente das pessoas, né? Porque eles foram escalonando os filmes da Marvel, pelo menos eles foram escalonando, que chegou num ponto que quando fecha com o Ultimato, foi aquele frisson total, né? Da gente no cinema e o Capitão América pegando o martelo do Thor e todo mundo... E podia ter acabado ali. Podia ser o último filme. Acabou a fase 3, tipo, acabou o MCU. Não é que, e acabou... o capitalismo. E o dinheiro? Jamais aconteceria. Bem, senta aqui, deixa eu te contar um negócio. É muito dinheiro que eles iam perder com esse rolê se eles não continuassem. Essa que é a questão. Vocês
se vocês chegaram a ouvir falar disso aí, né? Ou, provavelmente sim, mas existe o fenômeno agora dos Avengers Summer Camps, que são os acampamentos de verão para crianças, todo temático de Avengers, onde eles vão fazer rapel, eles vão fazer bungee jump, eles vão fazer só coisas assim de super-heróis, entendeu? Tem toda a parte de ciência, onde eles fazem uma pica que você paga pro seu filho ficar lá 2 semanas, 3 semanas e tudo mais. Caceta. Mas eles têm toda a parte de ciência, onde eles botam as crianças pra fazer experimentos, e aí tentam trazer... Tem tanta parte de cultura pop, de geek, de quadrinho e leitura e tudo, mas também tem a parte de ciência, tem a parte de aventura, tem a parte de esporte radical. É assim, movimenta... Cara, muito dinheiro aqui. Muito dinheiro. Nossa, eu não sabia. Aí é muito da hora, né? Assim, uma criança pra um negócio desse. Uma criança, um adulto, se alguém quiser me... Eu quero ir lá. Não dá, é só criança mesmo. Não dá, não. Não aceitam a gente lá, não. Não aceitam nós, não. Muito da hora. Mas eu não tinha pensado nisso que o Rafa falou. Da questão do que, tipo, uma própria visão do estúdio, de a gente precisa, né, aumentar o nível disso aqui, porque as pessoas vão estar esperando mais e mais, né? Porque eu acho que pra mim, eu só quero ver boas histórias, sabe? Então. E nisso vem, tipo, histórias que passem sentimentos, que exista vontade, que exista, sabe? Porque nem sempre essas coisas dão certo, mas que existe uma vontade de você contar algo que, por exemplo, esse novo Homem-Formiga, cara, ele é sem vontade, não tem carisma, não tem humor, não tem... Os cenários, eles estão no mundo novo, por assim dizer, né? Que é o mundo quântico. Não tem nada de interessante ali, diferente, sei lá, de Pantera Negra 2, que você tem ali o mundo do subaquático, que é super interessante, super inspirado. Cara, parece que ninguém estava afim de fazer aquele filme. É muito esquisito, sabe? E eu saí do cinema novamente com desgosto de tipo, gente, são 2 horas da minha vida que eu podia ter jogado videogame, eu podia ter feito outra coisa, porque pra ver um filme que ninguém quis fazer, sabe? Eu tava no cinema, aí eu lembro que eu olhei no relógio, aí eu calculei, faltava 40, 50 minutos pra acabar, acho que faltavam 50. E eu lembro que eu fiquei tipo, pelo amor de Deus, eu só quero que acabe logo, tá muito chato. E fazia muito tempo que não acontecia isso, assim, de eu ficar muito, tipo, putz, eu quero ir embora, sabe assim? Sim. Tá chato. Foi criada essa hype de que o negócio tem que ser excelente, que ele tem que ser muito melhor que o anterior e que ele tem que trazer os spoilers, mas não pode trazer spoiler demais, mas não pode trazer, mas tem que ser o suficiente, mas tem que ter conexão com a série, mas não pode ter muita conexão com a série. Eu acho assim, quando eu fui assistir, eu confesso, olha aqui, eu vou ser cancelada de novo. Quando eu fui assistir Homem-Formiga 2, eu não tinha assistido 1. Cancelada. E aí, eu tinha acabado de mudar pra cá, e aí tinha uma sessão assim, eu tava de folga, que era 4 de julho aqui, então tinha a semana toda de folga. Pessoas que querem assistir Homem-Formiga 2, se você comprar o ingresso, a gente vai passar o Homem-Formiga 1 antes. E aí você assiste os 2 no cinema. Eu falei, olha aí, vou assistir esse negócio, não tô fazendo nada, tem nada Onde pra que você mora mesmo? Eu vou mudar aí pra... Eu tô morando em Nova York agora. Então vamos comprar aqui, decolar.com, vai falando aí, tô vendo aqui. Aí eu fui assistir, e assim, gente, era um dia que eu tava de folga, eu não tava esperando nada do filme, tava de bobeira, um calor da moléstia nesse inferno aqui, 40 graus, tudo que eu queria era um ar-condicionado a tarde inteira, assisti os 2 filmes, aquela, né, Homem-Formiga, né, gente? Homem-Formiga 2, seguidinho um atrás do outro, com uma pausa pra fazer xixi no meio, e é isso aí. Foi uma delícia, foi uma tarde gostosa. Mas eu esperava. Não, eu não esperava nada. Eu esperava o entretenimento tranquilo. Tava vazio, porque era meio da tarde, as pessoas no verão querem ir pra rua, não querem ficar em lugar fechado aqui. Então, tinha pouca gente no cinema. Eu assisti o filme que eu queria assistir, e o outro que eu não tinha visto antes, então eu entendi o contexto do negócio todo. E foi ótimo. Se você falar assim, você odeia o Homem-Formiga, eu falo, eu não odeio o Homem-Formiga. A minha experiência com os filmes do Homem-Formiga, eu ainda não assisti o 3, mas foi essa. Entendi. Foi no sentido de, eu não tava esperando nada demais. Eu não tava esperando que aquilo explodisse a minha cabeça, eu não tava esperando que aquilo fosse muito melhor do que os outros, ou que eu já sabia que tudo era muito pior do que os outros. Não, eu acho que ainda tem muito disso, de todo mundo que assistiu o filme agora e reclamou logo agora no lançamento e tá achando uma merda, você tá vindo com toda uma hype que foi construída, e não foi construída só por nós, não. A Marvel tem a culpa dela no cartório, todo mundo tem a culpa no cartório, porque eles constroem essa hype toda, fazendo esse monte de divulgação, e na hora que a pessoa chega lá, obviamente ela vai se frustrar, porque é impossível agradar todo mundo.
Então, eu gosto muito de ir no cinema sem expectativa, no sentido de eu quero um entretenimento tranquilo, eu não quero sair de lá cansada, que foi o que aconteceu comigo quando eu assisti o Ultimato. Tá. É maravilhoso, o filme é muito legal, mas eu saí de lá exausta. De tanto ter que... Eu não tinha legenda, pensa, eu tava assistindo sem legenda, eu tinha que prestar atenção em tudo que tava acontecendo, somar os 20 filmes na minha cabeça, na história, enquanto tava tudo acontecendo naquele lá. E aí começa a gente a gritar no meio do filme, que é que não tem legenda. Se as pessoas gritam, eu não escuto o que tá passando na tela, né? Então, assim, foi difícil. Eu saí do filme suada. Sabe quando você sai suada, tá cansada? Eu tive que assistir de novo pra poder entender o que aconteceu. Porque eu não entendi nada. Assim, obviamente a gente entende a história, mas a gente não pega a maioria das coisas. Eu acho que vem muito isso da questão de assistir o filme logo no lançamento, porque você vai com essa expectativa de vocês que foi quebrada, por exemplo, entendeu? Pô, tá aí, podia ter jogado... Esse fim de semana eu podia ter jogado 2 horas de videogame, eu podia ter ido pular carnaval. Por quê? Porque você optou por fazer isso, sendo que você deixou um monte de outras coisas que você podia ter feito ao invés disso, pra dedicar as suas 2 horas àquele filme. Então, assim, eu acho que isso também ajuda no sentido de quem é você no momento que você tá assistindo o filme. Mas você sabe, Chafia, que tem uma coisa assim, ó, porque eu tô pensando aqui, vamos pensar nesse escalonamento da Marvel. Eu acho que esse é um exercício legal da gente fazer pelo seguinte, como você falou, a Marvel veio alimentando isso ao longo dos anos. E por que eu acho interessante da gente pensar a princípio na Marvel? Porque eu acho que a DC, ela já tá anunciando que ela quer ser a nova Marvel, ela quer entregar uma coisa muito semelhante. Perdeu o bonde, gente, perdeu o bonde. Mas assim, ó, vamos pensar nos últimos filmes que a Marvel lançou. Por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, depois Thor, Amor e Trovão, aí teve Pantera Negra, agora, né, Homem-Formiga e tal. Todos esses filmes, eles tinham sempre um quê pra chamar o público. Então, por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura era a introdução do multiverso. Nossa, é uma coisa incrível e tal. Daí o que eles fazem? Vai ter o Doutor Estranho, ele vai se confrontar com a Wanda, a gente nunca viu esses 2 personagens, né, brigando, não sei o que e tal, são 2 personagens fortes que já tinham sido inseridos antes, e aí eles vêm pra somar nesse grande filme e tudo mais. As pessoas saíram decepcionadas. Thor, Amor e Trovão era o resgate, né, a Natalie Portman voltando, a nova Thor vai chegar e tal, era mais um grande argumento de um filme que vai vir, que não sei o que, uma renovação, tal. As pessoas também saíram frustradas de Thor. Aí quando veio Pantera Negra, era tipo, como que eles vão resolver o problema de não ter mais o Chadwick pra conduzir? Aí também temos que fazer um novo vilão, introduzir um universo novo, cria-se um mistério, quem será que vai assumir esse manto e tal, mais uma coisa nova. Chega ali no momento, as pessoas assistem também. Teve gente que gostou, foi um pouco mais dividido, mas é sempre esse grande argumento de uma coisa super megalomaníaca de gigante. E aí quando vem aqui pra Homem-Formiga é isso também. Agora a gente vai ser realmente introduzido ao grande vilão, o cara que vai reunir novamente os Vingadores, e aí é o pontapé inicial, né? Tanto, né, Henrique, eu acho que esse filme ele foi considerado o início, né, da fase 5 da Marvel, não é? Sim, exatamente. Então, tipo, é sempre essa coisa gigantesca, assim, né? E aí, pô, é isso, né? Tipo, será que essa coisa ela se sustenta, ela é sustentável nesse sentido? Porque daí quando a gente vai olhar lá pra DC, o James Gunn solta um vídeo falando que, olha, gente, a partir de Flash vai ter um reset gigante e a gente agora vai mergulhar fundo aí no DCU, né? Porra. Aí eu que, por exemplo, só assisto os filmes, falo, caraca, vai vir já um monte de liçãozinha de casa pra eu fazer de novo, entendeu? Um pouquinho. Mas é que eu acho, pelo menos a forma que eu encaro muito assistir filme, é que a minha expectativa, no caso, ela vem do que o próprio filme apresenta. Não é tipo, antes eu estou esperando uma coisa, né? Geralmente é isso, é o que o filme apresenta. Então, por exemplo, o Homem-Formiga, ele tem esse grande vilão que vai ser o vilão que vai ser da nova saga, né, do multiverso, e que já foi apresentado em Loki. E que em Loki você entende um pouco melhor qual que é a questão ali.
que é onde a origem do multiverso é no episódio final de Loki, basicamente, né? E aí, no filme, esse vilão é apresentado, você vê que ele é interessante, você vê que tem uma questão ali, mas essa questão não é apresentada direito. Então, tipo, a minha frustração é mais que, tipo assim, o filme ele cria dentro da história dele esse cara, esse vilão que é importante, esses personagens que estão nesse lugar X, e não faz nada com isso. Acho que a minha frustração vai disso, assim. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. Henrique, mas isso tudo que a Má falou sobre Homem-Formiga, eu fiquei até surpreso de estar ouvindo um relato seu dizendo que no meio de um filme da Marvel você olhou o relógio. Isso daí foi surpreendente pra mim. Eu vou dizer algo que eu vou ser cancelado, como diria a chefinha. A última vez que eu fiz isso foi no Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, tudo, porque eu não assisti. Eu sei. Eu sei. Meu Deus. Eu quase infartei o Daniel, porque eu assisti com ele e, tipo, eu tava cansado, uma hora eu quase cochilei no filme. Mas talvez eu estivesse num mau dia. Tá. Mas fazia tempo. Mas, realmente, porque muitos críticos, eu acho que até o Eduardo Miranda falou isso, e eu achei que era um exagero. E eu achei, nossa, esses caras nerdolas são muito babacas. Mas sim, eles estavam certos. Lembra do Shark Boy e Lava Girl? Ah, não, peraí. Me falaram que isso aqui era um podcast decente. Tem uma vibe. Tem essa vibe. Eles pegam o... Erro 100%. Eles pegam um ator que eu não lembro o nome, eu só lembro que ele era o cara lá do House of Cards. Ah, não, tá. Outra pessoa, o Kevin Spacey. Não o Kevin Spacey. O careca lá que faz o MODOK. Meu, é um personagem difícil de se adaptar pro live action, porque é um cara cabeçudão numa cadeira com os bracinhos com perninha curta. Mas do jeito que ficou, tipo... Cara, era constrangedor. Eu assisti com a minha namorada, e a minha namorada... Ela novo podcast, mas não vou falar mal dela. Mas assim, é prova de amor ela assistir filmes de super-herói. E aí eu fiquei com vergonha por ela estar assistindo e pensando, puta que eu pariu, ele gosta dessa merda. Apesar de já estar junto comigo há 10 anos e ter assistido todo. Mas tipo assim, eu fiquei com vergonha alheia de mim mesmo. Eu comecei a ficar meio constrangido, assim. Não, eu tô ligado, teve uma vez... Na época, nossa, faz muitos anos já, que era uma quarta-feira à noite, no caso eu era adolescente, né? Uhum. E aí eu pedi pra minha mãe me levar no cinema pra ver Os Miseráveis, né? Que tava na época correndo ao Oscar e tal. E aí, era quarta-feira à noite, minha mãe tinha trabalhado o dia todo, de repente aquele filme, assim, horrível. E eu pedi desculpa pra ela, porque, tipo, mano, ela não merecia passar por aquilo, sabe? Depois de trabalhar o dia todo. Aqui em casa a gente tem uma lei, uma teoria de que a gente pode não ir, entendeu? Tá tudo bem não ir. Eu e meu marido aqui, porque tem hora que eu falo assim, olha, eu comprei o ingresso pra eu ir assistir esse filme, e eu não comprei pra você, porque eu não acho que é uma coisa que você vai gostar. Se você quer que eu compre um pra você, eu vou comprar agora. Ele fala, não, muito obrigado, pode ir, quer que eu te busco, quer jantar depois? Então, assim, nesse ponto a gente... existe essa discussão. Nossa discussão, na verdade, maior aqui é com relação a shows, que a gente é muito de música, né? A gente vai muito show aqui, então tem estilos de música que eu gosto muito e que ele não gosta, e, gente, não tem nada pior do que você ir num show de uma banda que você não conhece, de um estilo que você não gosta. Então a gente vai muito em show sozinho, e isso acaba entrando pro cinema também. Quando você falou do Les Misérables, eu lembrei que eu fui, meu marido não foi, e eu falei, quando começou o filme, eu falei, graças a Deus que ele não tá aqui, porque ia ser 3 horas da cantoria na tela. O filme é lindo, eu amei o filme, mas é 3 horas da cantoria na tela, mas 3 horas dele reclamando do meu lado que o filme era uma merda, entendeu? Então Deus sabe o que faz. Então, pois é, mas eu acho que é isso, né? Essa que é a questão hoje, assim. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa jogar luz pra isso pelo seguinte:
Quando o filme saiu, a crítica veio pra cima, né? Falou do filme, não sei o que e tal. E aí, eu até vi alguns críticos falando assim, fuja desse filme, não assista esse filme, tal. Eu não acho que seja o papel da crítica dizer pro espectador o que ele deve ou não deve assistir. Você pode se conectar com o crítico porque você gosta mais ou menos as mesmas coisas que ele gosta e tudo mais e tal. Mas assim, não é papel do crítico dizer o que você vai assistir ou não. Então eu acho imprescindível a gente estar disposto justamente a assistir e criar a nossa opinião em cima daquilo. Você não gostou e tal, sai, fala mal, tudo mais e tal, beleza. Mas sair por aí falando, porra, não faz isso com você, não assista e tal. Meu, aí eu acho que é um desserviço, porque o cara pode fazer isso com o filme da Marvel, mas pode fazer isso com qualquer filme, né? E não você é também esse bastião. nem sabe... Você não sabe 100% tudo que tá envolvido na decisão dele de falar bem ou mal de algum filme, né? Então, assim, a gente sabe que, né, é muito fácil se comprar críticas positivas, assim como é muito fácil se comprar críticas negativas para outra, né, para o concorrente. Então, assim, eu acho assim, a gente tem que modelar as nossas próprias conclusões, se a gente tiver afim de gastar o nosso tempo. Gente, porque assim, no dia seguinte do filme, já tem spoiler, se bobear, já tem o filme filmado, passado na TV, no YouTube, entendeu? Então assim, não é nenhum mistério que você só vai saber assim que você chegar lá. Você tem pessoas que você confia, que conhecem o seu gosto, que vão te falar, olha, não vai não, perde seu tempo, não, já perdi o meu, vamos, né, aprender com o erro do coleguinha e tudo mais. Agora, uma pergunta que eu queria fazer pra essa mesa maravilhosa aqui é o seguinte, a gente tá falando dos críticos falarem que sim ou que não, pra gente assistir ou não assistir. Vocês conseguem separar as pessoas, os atores, dos personagens? No sentido de Kevin Spacey e House of Cards. Entendeu? A gente já discutiu isso até, né, algumas vezes. Algumas vezes. Porque esse é o meu problema agora com essa nova onda da DC. Por exemplo... Por causa do Ezra Miller, você tá falando? Tem também a questão do Ezra Miller e tudo mais, mas assim, por exemplo, o Ezra Miller, ele precisa de um abraço. Resolve com um abraço, ele só quer um abraço. Se você for ver, por exemplo, a Marvel também, assim, não fica muito atrás. Você vê todos os comportamentos da atriz que faz a Shuri, todos os comportamentos do cara que faz o Star-Lord. Então, assim, Evangeline Lilly também falou um monte de bobagem, né? Exato, então assim, existem coisas que a gente até consegue relevar, e existem coisas que eu, particularmente, não consigo relevar. Por exemplo, eu tô muito bodeada de assistir o Flash, e eu tô muito bodeada de assistir Guardiões da Galáxia novo. Guardiões da Galáxia. Tem o potencial de ser um filme super legal, eu amo o Groot, eu amo o Rocket, eu acho assim, eles pra mim são que fazem o filme, mas eu tô bodeada, entendeu? Porque você fala, poxa, você vê que os caras com esse tipo de comportamento, fazendo esse tipo de coisa, tá ganhando milhões e vai lucrar milhões num filme desse e continua, o mundo é uma merda, entendeu? Então, assim, eu acho que isso me bodeou muito, e eu achei que com toda essa troca que a DC vai fazer dos personagens, que eles fossem também aproveitar essa oportunidade e trocar o Ezra Miller. Entendi. Porque já que tá trocando todo mundo... Mas isso não dá pra saber ainda especificamente do Ezra Miller, porque a gente não sabe quem vai ficar e quem vai sair por conta dessa mudança do James Gunn. Agora, aproveitando o gancho, por que eu tô muito animado pra ver o The Flash? Porque como eu já contei aqui 300 bilhões de vezes em 12 anos, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi em 92 ou 93, que foi o Batman O Retorno, que é o lá com o Pinguim, com a Michelle Pfeiffer. Que era o Michael Keaton como Batman. Então eu poder ir ao cinema 300 mil anos depois e rever o Michael Keaton como Batman, pra mim vai ser muito emocionante. E um dos últimos arcos assim que eu li da DC foi o Ponto de Ignição, que já foi trazido para as telas, seja nas séries da Arrowverse, seja nas animações, mas vai ser legal ver um pouco disso no cinema. Então eu ainda tô animado assim com o que a gente pode esperar no filme do Flash. Eu gosto muito de Flashpoint, eu vi o filme animado, achei muito bom, muito interessante. E eu acho que assim, eles fizeram uma escolha interessante de qual filme fazer, né, do Flash. Porque realmente é uma história muito, muito boa.
Mas, de fato, assim, me parece que é mais que eles já tinham gravado o filme e já tinham gastado muito dinheiro, e aí eles fizeram as contas e valia mais a pena lançar e, tipo, saber que tinha gente que ia ignorar, porque o Ezra Miller não se identifica como, né, como homem, mas é lido como homem branco. Então, sabe que as pessoas, muita gente vai passar pano, não vai se importar, etc, etc. Boys will be boys. Então, tipo, acho que a gente tem como ganhar dinheiro, as pessoas vão se empolgar, como estão se empolgando, então vale a pena, né? Mas eu realmente não me parece, eu acho que seria uma decisão burra ele continuar. Tipo, tem esse filme aqui que já tá pronto, mas pro futuro, né, melhor escalar outras pessoas, já que vai mudar tudo, né? Tipo, no geral, então... Mas eu acho que assim, eu sou fã de Harry Potter, logo eu sou um pouco expert em separar, né, obra e... Nossa, foi excelente esse gancho. E outras questões. Dito isso, eu acho que depende, né? Porque eu acho que diferente de uma obra, enfim, que é, né, por exemplo, Harry Potter, foi escrito no passado, antes da pessoa falar as merdas, e além de você não ver a cara dela enquanto você lê, né? Agora o filme, tipo, é uma coisa atual e você tá vendo a cara do ator o tempo todo. Eu confesso que quando eu vi Pantera Negra 2, eu tive muita dificuldade com a Shuri. Por quê? Primeiro que eu não lembrava dela mais, fazia tanto tempo que eu tinha visto o primeiro Pantera Negra, que eu não lembrava direito muito da personagem, sabe? De que ela era engraçada, etc. E ela começa, ela já tá meio mal, né? Pelas coisas que aconteceram. E aí a atriz anti-vax, tipo assim... Então foi mais difícil de simpatizar, né? Acho que meio que depende do quanto você vê do que a pessoa fez e tal. Por exemplo, da Evangeline Lilly, eu sabia que ela era anti-vax, mas, tipo, não tinha visto muita coisa. E, cara, os Estados Unidos, né? Além de tudo, eles têm essa coisa do livre-arbítrio como se fosse festa, né? Então a pessoa, não, porque eu tenho o direito de não querer me vacinar, porque não sei o que, sabe? Tipo, ou de falar o que eu quiser, tenho o direito de ter armas e ser republicano, que é o caso do Chris Pratt, né? De que é Deus, né? Sei lá. Então, é um país que todo mundo é meio louco, né? Não sei, mas a Marina tá morando lá, ela sabe melhor que a gente. Tá, eu confirmo a hipótese aqui da candidata número 2 aqui. Tá, é isso mesmo, esse rolê aqui. Gente, Então, assim, já é uma coisa meio complicada. E aí eu acho que, tipo, não sei, eu acho que o Chris Pratt, por exemplo, é um que eu ativamente não vejo nada que ele faz, não tenho o mínimo interesse, não quero ver. Dito isso, eu gosto de Guardiões da Galáxia, então eu vou assistir e fazer tentar separar, sabe, assim? Eu acho assim, você separar a obra do momento do momento que ela foi escrita, da obra que está sendo apresentada para o público, né, depois, você tem que ter essa separação também, até porque, pensando como mulher, assim, como mulher era sexualizada em quadrinhos, você vê, né, de onde vieram todas, de onde que surgiram todas essas histórias de heróis, a mulher era sempre sexualizada, a mulher era sempre a pobre coitadinha, era quem sempre salva, ela era burra, ela era dependente, ela era a donzela em perigo. Então, assim, a gente faz parte a gente se desvincular um pouco do momento, né, quando foi escrito. Mas realmente olhar, tem hora que eu olho e falo assim, não me desce. É que eu acho só assim, que quando a gente vê, eu até comentei isso recentemente, quando saiu esse vídeo, né, do James Gunn, falando que, olha, a partir do The Flash, a gente vai ter um reboot, vai vir isso, vai vir aquilo, e não sei o quê. Eu até brinquei, falei, cara, ele é um dos CEOs agora lá dentro desse DCU. O cara nunca ia fazer um vídeo falando, gente, The Flash é um filme mais ou menos, mas respira, porque os próximos aí sim vai ser bom e tal. Então, assim, é óbvio que ele vai sempre jogar pra cima e tudo mais. E eu gosto muito mais dos filmes, a gente até começou o podcast com uma frase aí da chefinha falando sobre o Batman, e eu gosto muito mais desse estilo do que foi feito com Batman, por exemplo, sabe? Eu sei que o Henrique não gosta muito do filme e tal, mas pra mim... O The Batman, né? O The Batman. Que não tem nada a ver com esses universos e conexões e tudo mais. E aí você tem um filme ali que tem começo, meio e fim, ele já
constrói o personagem, te entrega muitas coisas e tal. Pra mim isso funciona lindamente, porque até pra pegar um pouco dessa nostalgia que o Henrique tava falando, que pô, vai ser legal ir lá, né, ver o Batman antigo e tal, mas cara, você vai ser obrigado a ver o Ben Affleck de novo na tela também, entendeu? Vale a pena. Então, vale a pena, porque assim, não vai ter jeito, né, os caras vão passar, porque o universo em que esse Flash foi construído é o universo do Batman do Ben Affleck. Pegando a frase da Mari que ela falou, né? Ou você morre como herói ou vive pra ver a si mesmo se tornar um vilão. Pegando essa temática, eu vou elogiar uma pessoa que às vezes eu dou umas criticadas porque é muito verborrágico e técnico, que é o Heineken, que é o nosso autor, e agora ele tem um podcast aqui com a gente também no nosso feed, né? O Heineken, até no último podcast, o penúltimo podcast, ele fala, né, que o que define um filme ser bom ou ruim. E, por exemplo, o filme X tem o Chris Pratt. O Chris Pratt, sei lá, é um bosta, então eu não vou ver. Mas, além do Chris Pratt, tem centenas de milhares de pessoas. Então, você assistindo o filme e dando dinheiro, e você... Pelo menos é o que eu penso. Até a tiazinha do café, ela teve um certo lucro, porque por conta do filme ela teve um trabalho. Sim, então, isso é verdade. Eu sempre penso nesse arco maior. É lógico, a gente não quer ver filme, né, de um Woody Allen, um Polanski e tal. A gente sabe que são pessoas podres, mas aí a gente... É aquela coisa, e aí o Michael Jackson, vou parar de ouvir as músicas dele, porque... Eu acredito ou não na teoria e tal. Eu acho que é muito particular, velho. E a maior fatia do bolo tá indo pra esse ator, né? Assim, sim. Porque o cara tem um salário gigantesco e tal. Mas isso é realmente interessante de pensar, porque é isso. Quando a gente tá falando de uma obra, principalmente dessa magnitude, a gente tá falando de 300, 400 pessoas que trabalharam na obra. Não à toa, né? A gente fica lá sentadinho vendo, né, aquela ficha técnica gigante subir lá e é muita gente que tá lá. É assistente do assistente e tal. I'm gonna tell you something. I'm Star-Lord. I formed the Guardians. Met a girl, fell in love. That girl died, but then she came back. Came back a total dick. Oh, please. You left out some important information, but that is the gist of it. Vocês acham que não existiria Guardiões da Galáxia se não fosse o Chris Pratt? Não, eu acho que existiria. Eu acho que não é só por ele, não. Eu acho, por exemplo, hoje não teria como... Gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é meio óbvio, mas como já morreu, não conta, né? O Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Robert Downey Jr. tem morreu? Outro. Não, se for saber, né? De overdose, não né? existe outro ator pra fazer Homem de Ferro, ponto. Se eles botarem qualquer outro ali, igual, por exemplo, a DC tem que me convencer de que alguém melhor que o Momoa vai fazer o Aquaman. A DC vai ter um trabalho muito sério pra me convencer que outra pessoa que não o Momoa pode ser o Aquaman. Vou gastar meu dinheiro pra assistir o filme? Vou gastar meu dinheiro pra assistir o filme se eles trocaram o Aquaman. Mas vai dar trabalho pra me convencer. Mas isso... Aí eles pegam um Aquaman, tipo, aquele Aquaman loiro de roupa laranja. Esse ia ser engraçado. Tipo, aí eu pago, tá vendo? Esse é capaz de assistir duas vezes. Depois isso é uma coisa assim, também. Ninguém isso vale para cinema e para qualquer trabalho, que é algo que eu sempre falo, assim. No meu trabalho, assim, que eu sou advogado trabalhista, e às vezes eu vejo alguma pessoa se matando, eu falo assim, se você morrer pela empresa, amanhã ela vai abrir do mesmo jeito, ela não vai fechar por luto e tal. E é isso no cinema, em série também, ninguém é substituível. Quando deu a merda com o Kevin Spacey, a Netflix não cancelou House of Cards, ela continuou com a atriz, que eu não sei o nome, não é nem que eu esqueci, eu não sei de qual era o nome dela. Mas você sabe que eu acho que nesse caso específico do Chris Pratt, eu acho que ele não tem o peso, por exemplo, do Robert Downey Jr., sabe? O Robert Downey Jr. tipo, tinha um título, um peso de um personagem cujo o nome era o filme, sabe? O Homem de Ferro era
o Robert Downey Jr. Aqui o Chris Pratt, ele tem o carisma e não sei o que e tal, né, que precisa ser colocado para esse tipo de personagem, mas eu acho que ele consegue ser substituível por isso, assim, ele faz parte de um grupo, apesar dele, né, ser um dos líderes ali do grupo, eu acho que ele não tem o mesmo peso, o cara que tipo foi lá, que foi o cara que montou os Vingadores, não sei o que, como era Robert Downey Jr., o próprio Chris Evans, né, também, que tipo, o Capitão América, até hoje fizeram o Capitão América, né, passar o escudo para um outro pra, tipo, dar continuidade. Dar continuidade ao personagem, né? Ao personagem, Então eu acho que, assim, dá pra fazer. E a gente vai ver a DC resolvendo isso, inclusive agora com o Superman, né? Porque depois que falaram que... Então, assim, vai ser o Henry Cavill, não vai ser. Aí ele falou que vai, não sei o quê. E, tipo, o pessoal, pô, ele é o Superman. O cara foi muito bem de Superman. Mas aí, anunciou que não vai mais ter, aí já começa aquele 453 especulações, né? De quem vai ser o próximo Superman. A gente esquece já, acabou, né? Não tem mais. É que pra mim, particularmente, não tem muito isso, assim, no sentido assim, eu acho que o Chris Pratt, nesse caso, se tratando de uma história do mesmo universo, eu acho que é complicado ele sair, uma vez que ele faz parte do grupo, praticamente o líder do grupo, e é uma pessoa com uma cara reconhecível, né? Não é tipo se mudasse o Rocket ou se mudasse o Groot, né? Tipo, o Vin Diesel sair se não fizesse mais o Groot. Então eu acho que é mais isso, tipo, tem que ter uma justificativa na história pra ele sair, uma justificativa plausível, sabe? Agora, quando a gente tá falando de, tipo, reset de universo, é outra história, como se, tipo, os outros não existiram, que é o caso isso, o novo Super-Homem, novo Aquaman, novo Flash. Mas sabe, Ma, no caso, por exemplo, da Shuri lá, que tava dentro do problema e não sei o que, né, com as filmagens e tal. Cara, eu acho que nesses casos, tipo, chega num momento em que o estúdio pode chegar e falar assim, viu, encerramos o contrato, é uma pessoa que não se encaixa com a filosofia aqui da empresa e tal, chamamos outra pessoa e pronto, entendeu? O que daí precisa ser bem feito, que daí eu acho que é um trabalho, né, que os roteiristas vão acabar fazendo, é justamente você encaixar aquele personagem ou trazer uma pessoa que tenha um carisma que consiga carregar o filme com aquela mesma qualidade, entendeu? Mas é isso, tipo, quantas histórias a gente não viu de Superman? A gente viu várias e toda hora, né, quem que vai ser e tal. O Henry Cavill, quando ele entra no personagem, ele assume o manto, meio que todo mundo falou, é isso, o cara é bonito, é forte, é não sei o que. Esse é o Superman. Agora, por exemplo, o Henrique, você que acompanha as séries da CW, que tem um Superman lá, aquele cara é um bom Superman, por exemplo? O do Superman e Lois, né? Ele é um bom Superman, cara. Primeiro, a primeira vez que ele apareceu, eu falei, nossa, esse cara... Ele nem é bonitão pra ser Superman, né? Nossa, ele é bonitão sim, gente. Mas é que eu não tenho muito gosto. É porque tá comparando. Ele não tem aquele gosto óbvio. Você assim. comparar com o Henry Cavill, isso aí não tem jeito. Mas eu falei, nossa, ele é meio esquisito. Mas ele é muito... É o Superman bonzinho do Christopher Reeve, que a gente conheceu... Tipo, que existe desde antes da gente nascer, tá ligado? Entendi. É a minha referência, porque o Superman lá do Henry Cavill é tipo, mano, pra ele dar uma despirocada e destruir o mundo é uma fechada no trânsito, tá ligado? Eu não confio nele, não. Pois é. O Superman do Superman e Lois, ele é um bom Superman, sim. A série, putz, eu não sei, é que depois que começou a ter séries de 8, 10 episódios, qualquer série com 12 episódios pra mim já é muito, sabe? Já é estafante. Então, mas por exemplo, esses da CW são séries totalmente independentes, né? Eles não se conectam com o universo da DC, nem nada assim. São tipo... historinhas que estão lá e pronto, né? Não, elas se conectam da CW entre é que elas si, se né? conectam entre si. É isso que eu acho interessante nelas. Tá. E acaba te forçando a assistir todas elas. Tá. Não, eu entrei no universo... Eu forçava o Rafa a assistir Arrow até ele desistir. Eu confesso que eu entrei por Arrow, entendeu? Eu entrei através do Arrow no CW-verse. E aí, aí apareceu, deixa eu ver aqui quem que é esse fulano aqui, vamos lá, vamos ver o outro, e aí Arrow e Flash eram os meus que eu assistia desse universo, e aí quando misturou, eu acho assim,
Cara, se deu o trabalho de criar um multiverso, você pode trocar a cara de quem você quiser, sabe? Você já criou um multiverso, você já mostrou que existem infinitas, você pode trocar a cara de todo mundo. É muito legal, cara. Eu gosto bastante. Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, o Superman. E o Superman e Lois. Tem eles tentaram também da Batgirl, não? Isso. Da Batgirl também. Teve, verdade. Trocou a atriz, né? Uhum. Não, ela saiu, deu treta. E aí tem a do Raio Negro também, que depois fez parte também. Teve. Black Lightning. Mas é verdade, teve, é verdade. Sabe o que eu acho nisso tudo, assim, de conversas de filmes? É que menos é mais. Como a gente falou no começo, tá muito complicado acompanhar o MCU. Eu lembro que até chegar à terceira fase, eu sabia de cabeça todos os filmes. Tipo, falando de cabeça, fase 1, Homem de Ferro 1, O Incrível Hulk com Edward Norton, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, o Primeiro Vingador, e aí veio o Vingadores. Sim. Daí, assim, a primeira fase, a segunda talvez eu soubesse de cabeça. Aí a terceira ia pensar um pouco mais. Agora, nessa quarta fase do MCU, eu teria que me forçar muito, eu teria que procurar. E, tipo, não tem nada muito marcante, assim, que eu pegue. Talvez o Shang-Chi eu lembro porque foi logo que foi o primeiro filme que eu assisti depois da pandemia. Mas, assim, Viúva Negra, esquecível. Aí teve o Doutor Estranho. Assim, eu demoro pra puxar. E eu tenho certeza que a fase 5 e a fase 6 vai ser muito mais difícil de lembrar, entendeu? Então tá muito complicado. E a DC, ela também foi atropelando. Aí teve aquela puta decepção que foi o Esquadrão Suicida. Eu lembro que a gente gravou, sei lá se era 2016, 17, quando a gente gravou, tipo, o primeiro episódio do podcast lá em janeiro. E eu lembro que eu falei, a gente falou dos filmes de super-herói e tal, e eu falei, não, o filme que eu mais quero ver não é de super-herói, é de vilão, é o Esquadrão Suicida. Sim. Aí eu falei sobre o grupo e tal, eu tinha acabado de sair uma animação super legal na DC, porque tem a DC Direct, tem uma porrada de animação legal, tá tudo no HBO Max. E eu lembro que quando eu vi aquela bosta do Esquadrão Suicida, eu fiquei muito decepcionado. Daí, Liga da Justiça, que uma bosta já. Então ficou tudo muito ruim. Então, mas aí você se empolga pra tipo... Agora, assim, tipo, o James Gunn vem e meio que ele tá anunciando assim, gente, a gente quer ser a nova Marvel. A gente vai começar tudo, vai resetar. Provavelmente vai vir aí um monte de filmes novos e tal, né? Com outros, vão fazer novos castings e tudo mais, vão trazer essa galera. E você se empolga com isso? Porque assim, eu acho que é meio que isso, é a fórmula, entendeu? Vamos começar a trazer a origem dos personagens e vamos reunir eles contra um grande vilão e tudo mais, entendeu? Cara, sim e não. É legal porque o James Gunn e o Peter Safran são dois nerds maluco, assim, eles curtem quadrinhos. O James Gunn entende muito de quadrinho, é por isso que ele fez Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida, que sim, é um excelente filme com personagens B. Então, o que me deixaria mais animado? Se os filmes que ele fosse fazer nesse novo DCU, que o outro era DCEU, né? Fossem mais independentes. Não fosse esse negócio de, eu vou fazer os filmes pra se conectarem. Porque, por exemplo, ele vai fazer o filme, tá lá programado o filme do Monstro do Pântano, que é um personagem mais uma linha de terror da DC. Não tem por que ele querer inventar depois de fazer o Monstro do Pântano com o Superman. Quando ele fez o anúncio, tinha acompanhado um monte de imagens de quadrinhos. Eu tinha que ter separado para pôr no plano detalhe, né, para o pessoal, mas daí vocês dão uma procurada. Mas quando o James Gunn ele foi fazendo os anúncios de cada filme e série era acompanhado por revistas. Então, o que seria muito legal se ele fizesse grandes histórias dos personagens da DC. Não, eu vou fazer um universo compartilhado. Tipo, tem muita história do cara chamado Grant Morrison, que é um puta quadrinista. A Supergirl, que é a Supergirl Woman of Tomorrow, tem uma desenhista brasileira fodástica nesse quadrinho. Então são anúncios legais, mas eu espero que não fique muito ele querer fazer um grande universão, tudo colado, muito cópia da Marvel. Porque, putz, cara, é uma fórmula que deu certo, mas não sei se vai continuar dando certo. Já tá mostrando que não.
Mas não é inovadora mais, né? Então, assim, você entregar a mesma coisa, vai ser simplesmente, tá marvelizando a DC, é isso aí. Eu adorei o verbo marvelizar, só queria ressaltar isso. Sim. É que assim, eu tenho algumas opiniões sobre a DC, que é o seguinte. Tipo assim, eu gosto muito de James Gunn, e eu acho que com ele à frente tem um potencial muito bom de sair coisas boas. Dito isso, tem uma frase que eu acho que eu falo muito mais do que eu deveria, mas porque é verdade, que é incrível a capacidade da Warner de ser ruim em tudo que se propõe. Então, eu sinto que, tipo assim, não seria o James Gunn, mas eu sinto que é muito possível que a Warner estrague as coisas de alguma forma. Entendi. Seja, porque eu sinto que muito que a Warner vai querer que seja uma coisa marvelizada. Entendi. Né? Tipo, talvez eles vão impor mesmo. Eles estão querendo dinheiro da Marvel, gente. Eles estão querendo nadar nessa mesma onda que a Marvel nadou. E aí, quando eu falo que a Warner é incompetente em tudo que se propõe, é que é o seguinte: os caras têm o direito dos filmes da DC há milhões de anos. O que eles fizeram? Batman, não, quer dizer, Super-Homem, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Batman, Super-Homem. Tipo assim, sabe, os caras têm a Liga da Justiça, que é super conhecida, todo mundo, tipo assim, a geração dos meus pais, a minha geração, a gente cresceu vendo desenho da Liga da Justiça, todo mundo conhece, tá ligado? Os caras tinham isso, não fizeram, tá ligado? E aí, quando a Marvel foi fazer com os Vingadores, que ninguém conhecia, e começou a dar certo, que eles, ai meu Deus, precisamos fazer a Liga da Justiça. Tipo, cara, que falta de visão. E aí, só que aí eles quiseram correr, né? Eles não quiseram tomar o tempo de fazer um filme sobre cada um, né? Não. Tipo, vamos fazer um filme, faz aí Mulher Maravilha, o Super-Homem já tinha antes, né? Super-Homem faz Mulher Maravilha, faz Batman vs Superman, tá ligado? Sim. Aí o Aquaman faz depois, ele faz Liga da Justiça, em que a gente vai apresentar o Flash e o Cyborg, entendeu? No filme já. Cara, não quis correr porque a Marvel já tava na frente. Ele virou esse bololô, essa confusão, esses filmes, tudo. Tanto que os filmes, de fato, que deram certo são os que são fora do universo, né? O The Batman, o Coringa, né, assim, querendo ou não, esse segundo Esquadrão Suicida, né, que também não é super ligado. Meio isso, Aves de Rapina, que eu gosto muito também. Então, assim, que confusão, sabe? Eu fico muito frustrada, porque, tipo, gente, vocês tiveram a vida toda pra fazer, muita coisa boa, fizeram, né? E aí agora querem correr e fazer essas besteira, nossa. Então, não sei, assim, eu gosto muito Batman também, assim como a chefinha, assim, tipo, amo muito Batman. E assim, nunca me incomodou ter muitos filmes dele, né, também. A trilogia do Nolan, pô, sensacional, que é o mais recente, né, que eu tô falando, mas obviamente todos os outros filmes anteriores, mesmo Batman e Robin, que é muito divertido, entendeu? Então, mas aí, é isso, fizeram só isso, e aí exato, vai usar o Batman de novo, fazer o Batman do Ben Affleck, que não tem nenhum problema particularmente, mas não tem um filme direito, né? Assim. Miles! You got a minute? Oh! What? Whoa, Gwen? How did you get... How have you been? It's a long story. Is this the room you grew up in? It is, but my dorm room is very adult. Right, no, of course. Hey, are these your drawings? What? No, oh, no. Good. I missed you too. DC, vocês fizeram The Batman com 200 milhões de dólares e faturaram 770 milhões de dólares. Tipo, foi um dos filmes de maior sucesso em termos, inclusive, de bilheteria. Ele se equiparou ali ao próprio Pantera Negra. O Pantera Negra teve 100 milhões a mais ou menos, mas tipo, Thor, Amor e Trovão é ali, é pau a pau se você comparar a bagagem que cada um desses filmes trouxe, né, era
trouxe muito. Muito. Então, eu acho esse caminho, por isso que eu falei que pra mim, esse caminho é excelente. Os filmes que eu mais gosto de Marvel, os filmes que eu mais gosto de DC são esses, assim, tipo, eu amo Coringa, eu amo Logan, eu amo The Batman, sabe? São esses filmes que, tipo, pra mim são os que contam uma história, e era o que a Marina Andere falou, né? Você mergulha na história e desenvolve aquele roteiro, sabe? De uma forma bem redondinha, uma coisa bem pensada. Tipo, o que a gente viu, por exemplo, em Coringa, que agora vamos ter o Coringa 2, né? É isso, é uma coisa muito pensada, assim, tipo, todas as coisas de cada take, você vê um pensamento diferente do diretor. Pô, vou criar mais cidade em CGI porque eu quero que essa cidade seja uma cidade que oprima o personagem, que ele se sinta oprimido. Ele é menor, é muito pequeno, ele tá sempre nessa coisa sufocante e tal. Cara, olha que maravilha de você ver isso. Você fala sem precisar falar. E eu acho que isso tem a ver muito com o cinema. Daí quando a gente vai para aquelas declarações que tipo Martin Scorsese deu e depois o Spielberg deu também falando sobre os filmes de herói, porque esbarra por isso, assim, tipo, às vezes você vê uma coisa que parece ser muito uma coisa enlatada, sabe? Tipo, pô, vou sair a linha de produção. Eu preciso de um herói, preciso de um encontro super marcante com um personagem que o pessoal já conhece, preciso de um vilão incrível que vai destruir todo o planeta Terra, senão não adianta. Tem que ter uma mensagem, sabe, que deixa as pessoas ansiosas pra ver. Em termos de bilheteria, se a gente olhar só os números, eles vão continuar fazendo, porque os filmes continuam faturando. É só você olhar Velozes e Furiosos, é um filme que tem uma margem de lucro gigantesca pros estúdios. Então, você não precisa ter, sei lá, meio milímetro ali a mais de história, de profundidade, né, pros e quem vai assistir Velozes e Furiosos 45 já sabe o que aconteceu, já sabe o que vai acontecer, e é isso aí, tá entregando, né? Ele não vai com uma expectativa de tem que ser mais do que os outros 44 que foram antes são, entendeu? Acho que existe esse público também. Agora, eu espero, quando as pessoas vão lá, eu espero mais do filme, eu espero que ele seja melhor, eu espero que ele consiga quebrar um pouco os paradigmas, principalmente quando você fala de personagens femininas. Eu acho muito importante você trazer, assim como o Pantera Negra foi muito importante para a representatividade negra, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos. Vou contar rapidinho uma história que aconteceu no cinema, que a gente estava aqui assistindo Pantera Negra o primeiro. No meio do filme, o filme desligou, acabou a luz do cinema. E aí, no que acabou a luz, tem todo aquele tempo até ligar tudo de novo, né? Tem aquela que todo mundo, aquela confusão toda, e ligaram o projetor. No que ligaram o projetor, uma criança levantou um bonequinho e o reflexo, a sombra do bonequinho ficou na tela. Olha só. Aí todo mundo ficou brincando, tal, voltou o filme, não sei o quê. Aí o menininho gritou assim, Wakanda Forever! Porra. O cinema inteiro começou a gritar, Wakanda Forever! E foi assim, e eu olhava em volta, assim, de branco, só tinha eu e meu marido. E tinha meia dúzia de branco, e você via que aquilo era importante, que aquilo era... Eu fiquei assim, gente, que delícia ver as pessoas se sentindo representadas, as pessoas, sabe, gritando isso num momento que era pra ser... se fosse só branco ali, ia estar o povo reclamando, chamando o gerente, entendeu? Ia estar essa confusão toda. E foi um momento de quebrar isso, e voltou o filme e a gente continuou assistindo. E eu espero que tenham personagens mulheres que sejam menos sexualizadas, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Aquaman, que a gente já falou, assim, a Mera, que é o par romântico do Aquaman, entendeu? Ela nada. Eles estão debaixo d'água. Pra que raios essa mulher precisa de um salto alto? Entendeu? Tipo, sabe? Por que você tem que deixar em 2023 ainda esse tipo de coisa? A mulher tem que estar com a roupa colada, tem que estar com decote, tem que ter peito grande, tem que estar com salto alto, tem que ter cabelo comprido. Por exemplo, a Capitã Marvel ter voltado de cabelo curto foi fantástico, foi maravilhoso. Sim. E é uma coisa muito pequena que homem nenhum repara, né? Acho que é só a gente que acaba reparando essas coisas que... voltou de cabelo curto. Beleza, ou voltou de cabelo curto. Ih, tá feia. E eu acho isso... Eu sempre usei cabelo curto, né? Eu usei cabelo curto durante muito tempo na minha vida e era sempre colocada de lado por causa do cabelo curto. Então, tem várias coisas que a gente... que eu espero dessas novas fases, seja manter o universo como tá, no caso da Marvel, ou seja, renovar
renovar o universo, que é o caso da DC, eu espero que tenham mais personagens de mulheres, onde a mulher não é a menina indefesa, onde a mulher não precisa ser salva o tempo todo. Eu acho assim, eles fizeram, eu não sei se vocês já ouviram falar do Bechdel Test, do teste de Bechdel. Sim. Eles fizeram com os filmes da DC, com os filmes da Marvel. Gente, é triste. É muito triste você ver isso, entendeu? É o básico do básico. As mulheres não... A conversa tem que ser duas mulheres que têm que ter nome e sobrenome, né? São personagens que têm nome e sobrenome no filme. Elas têm que conversar com outras mulheres e não pode ser sobre um homem. Tem filme que nem tem duas mulheres. Quando você... É muito raro você ver o super-herói sem estar conversando com a vítima número 1 ou a enfermeira número 3, em vez de ser a pessoa com nome e sobrenome. Entendeu? Você tirar essas pessoas que... a pessoa tem que ser linda pra fazer o filme de herói. Vou dar um outro exemplo. Quando vocês falaram do Shang-Chi, eu não sei a opinião de vocês no Shang-Chi, mas eu gostei do Shang-Chi. Também, de novo, eu tava com a expectativa, tinha nada pra fazer, assisti em casa, foi uma delícia de assistir. A Awkwafina é fantástica. Ela é maravilhosa, ela é incrível. E eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Entendeu? Eu quero ser irônica do jeito que ela é, eu quero ser escrachada do jeito que ela é, eu quero ser independente do jeito que ela é. E eu não tô preocupada com a roupa que ela tá usando e com a aparência dela. Então, assim, eu espero isso, entendeu? Eu quero muito que, por mais que o fã de quadrinho, a gente tá falando do fã roots de quadrinho, que é a personagem sexualizada de como ele via no quadrinho, que agora parece que tá tudo ruim. O fato da Mulher Maravilha usar calça é horrível, é terrível. O Capitão Marvel, as heroínas não usam mais saia, que absurdo. Então, assim, esse público vai ficar chateado com o que eu vou falar, mas eu espero esse tipo de representatividade também, pra se um dia eu tiver filhas, pra minha filhada, pras sobrinhas que estejam assistindo isso, eu quero que elas assistam isso e que se sintam empoderadas também. Entendeu? Eu acho assim, homens, tá bom, vocês já são empoderados demais. Vamos trazer agora, né, vamos trazer as outras minorias, né? Vamos trazer aqui nos Estados Unidos existe muito esse preconceito, além do preconceito do racismo, existe muita xenofobia. Então, quando você fala da Miss Marvel, quando você fala do Shang-Chi, todos esses personagens que eles têm uma criação que vem de outra cultura, eles são muito deixados de lado aqui nos Estados Unidos. Principalmente depois da pandemia, do coronavírus aqui, a população asiática tem sofrido demais por causa disso, por causa desse tipo de preconceito. Então, assim, eu quero mais é que eles tenham força, eu quero mais é que eles estejam igual o Pantera Negra. Eu quero o filme 90% daquela minoria ali, entendeu? Que seja 90% negros, que seja 90% asiáticos, que seja hispânico, que seja imigrante, entendeu? Gente, deixa eu contar uma coisa. O Superman é um alienígena e ele é um imigrante também. Por mais que ele tenha caído aqui nos Estados Unidos, ele não nasceu aqui. Se ele não nasceu, ele é um imigrante. E legal ainda, porque chegou aqui indocumentado, tá? Só né? É documento falso, né? Exato. Mas eu tava pensando em duas coisas enquanto você falava, chefinha, que era tipo... Acho que a primeira é que quando eu tava assistindo Batman vs Superman, ele chega a Mulher Maravilha, tem uma cena que dá pra você ver o útero dela. Assim, é impressionante, assim, que afasta, ela tá de perna aberta com a saia e ela vai, se ela dá não sei se ela vai jogar, vai dar uma facada, uma espadada. Eu fiquei, gente, qual a necessidade desse frame, assim, da gente ver o útero dela, velho, na moral. E eu não sei se vocês sabem, mas existe um comportamento ridículo que existe hoje em dia no YouTube, onde as pessoas colocam existe uma tag, eu não sei qual tag que é, mas eu tava vendo isso a respeito de crianças, onde existem pessoas que colocam tags de horários em frames de cenas que são, como é que eu posso dizer? Cenas que nem essa, assim, que ela mais tá numa posição, exato, que é extremamente sexualizada, ou que mostra alguma coisa, ou que tá quase mostrando alguma coisa, e as pessoas buscam esse tipo de tag. Os caras estão categorizando o negócio. E não é só com Mulher Maravilha, é com criança também, tipo, vídeo de criança, os pedófilos, né, que isso é pedofilia. Não, comenta no vídeo da criancinha lá fazendo slime, bota uma timestamp onde outras pessoas que seguem esse cara vão atrás dessa timestamp pra pegar esse frame. Então, assim, existe esse tipo de comportamento predatório atrás das mulheres. A gente não tinha que estar falando isso, onde a gente tem que cobrir mais a mulher. A gente tem que pegar o filho da
mãe que tá fazendo aquilo. Exato. Então, assim, tem tudo isso. A gente tem que ser a mais forte. Por exemplo, esse filme que a Mari falou, é isso mesmo. Agora, quando trouxeram as Amazonas no filme da Mulher Maravilha, elas fazendo aquela competição entre elas, se jogando no chão e... Cara, maravilhoso. Sim. Mas precisava tanto pouca roupa? Podia ter mais roupa, né? Assim, até atleta que vai correr aqui, por exemplo, existiu um time, tem um time, se não me engano, é o time de handball da Noruega, que foi multado em centenas de milhares de dólares. Sim. Porque elas quiseram jogar de short e não de sungão. Ah, sim. Que é tipo uma calcinha. Sim. Nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas. Então, assim, cara, a gente, pleno 2023, tá discutindo isso. Entendeu? Eu quero ser representada pela Aquafina, porque eu uso pochete. Eu sei que tá fora de moda, mas eu uso pochete. Entendeu? E eu quero essa representatividade. Tá voltando, né? Eu guardei a minha pochete lá dos anos 90 e agora eu tô usando de novo porque não é mais cringe. Né? Eu agora sei todas as gírias de jovens. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer não só essas minorias para dentro disso, mas trazer essas minorias de uma forma com que elas se sintam bem em ser representadas. Sim, sim. Não, eu acho perfeito. Eu acho que essa questão das minorias tem também um pouco da pressão do público também, de você capitalizar em cima disso. Sim. Você sabe que é um público que vai gerar dinheiro, então é interessante. Ninguém faz por bondade de coração, né? Mas eu acho que uma coisa que eu tava... O Rafa falou do Scorsese, e aí eu lembrei de que, tipo assim, eu acho que, na verdade, a coisa mais preocupante da Marvel é sobre todo esse espaço que ela toma no cinema e como como os filmes médios estão perdendo espaço, como não existe sala para muito filme mais, né? Como tá uma coisa assim, muito complicada cada vez mais. Existe lei no Brasil sobre isso, mas que não é fiscalizado, né? De que um filme só pode ocupar tantos % das salas do cinema. Só que, cara, você vai ver, não é isso que acontece. Tá ocupando quase tudo. E aí a gente tem um problema de indústria e consequência do próprio capitalismo mesmo, né? De tipo, cara, filmes aí que não conseguem ser financiados. O Scorsese tendo que recorrer a fazer irlandês pela Netflix. Porque não consegue fazer para outro lugar. Não tem sala mesmo. Teve aquela questão, por exemplo, de medida provisória, né? Que teve que haver um grande levante popular para as pessoas irem no cinema e conseguir que o filme ficasse mais de uma semana em cartaz. Acho que para mim isso é o mais, além disso. Estou desgastada, né? Enfim, com a coisa das histórias e tal, mas mais do que isso, saem milhões de filmes por ano, tanto da Marvel quanto da DC, e os outros filmes não tem mais espaço, né? Sim, você vai perdendo a cena, assim, tanto de filme nacional, né, brasileiro, que já é muito difícil, né, já é complicado, mas assim, filmes independentes de todos os outros lugares, né. Você vai ter que, a não ser que você mora em São Paulo, que você tem uma boa quantidade de cinemas alternativos, imagino que também Rio de Janeiro, Recife tem alguns também. Se você não morar numa cidade grande, você não vai ter acesso. Plano detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você, ouvinte, né? Para que você possa fazer coisas diferentes aí durante a sua semana. Henriquinho, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Estamos com nossas cadernetas apostas aqui. Claro. O meu plano detalhe, pelo menos o primeiro, é um podcast que terminou agora em fevereiro, que eu gostei bastante. Ele é original Globoplay e eu acho que ele é exclusivo do Spotify, porque eu só consegui ouvir ele lá. Normalmente eu uso o podcast Addict e não tinha, pelo menos lá não tinha. Então ele chama Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Nossa, esse podcast é maravilhoso. Ele tem eu escuto pelo Pocket Casts. Ele é fora do Spotify, então às vezes é só do podcast Addict que eles ainda não colocaram lá, mas é capaz de achar em alguns agregadores sim. Ah, que legal. Então procurem, vale muito a pena. É um caso super interessante que aconteceu, se eu não me engano, em 1985, no Pico dos Marins, que é uma montanha que tem na divisa entre São Paulo e Minas.
E a gente tem acesso por lá, é pela Dutra, né, será a estrada, né? Que é na região mais ou menos lá de Piquete, Guaratinguetá. E quem faz o podcast, quem que é o host, é o Marcelo Mesquita, que eu não conhecia. E quem é produtor é o Ivan Mizanzuki. Daí eu conheci até por conta do Ivan postando, né? Que é super conhecido, mas quem não conhece o Ivan... Quem não conhece o Ivan é o meu segundo plano de detalhe. Eu já puxo o útil ao agradável. Boa. Então, o podcast do Pico dos Marins, ele tem só 10 episódios... pouco mais de 1 hora cada episódio, e é um caso muito interessante, que é o desaparecimento desse escoteiro que ele se chamava Marco Aurélio, e até hoje não tem uma explicação clara do que aconteceu. A gente tem muita participação de familiares, principalmente do seu Ivo, que é o pai do Marco Aurélio, né, que é um senhor já com mais de 80 anos, ele acompanha o Marcelo em praticamente todos os episódios, e ele nunca deixou de buscar o filho dele, nesses quase 40 anos. E como eu falei do Ivan, eu vou aproveitar. O Ivan Mizanzuki, ele já era famoso por causa do Anticast, né? Maiores podcasts do Brasil, alguns anos atrás. Ele acabou acabando. No ano passado, o Ivan já não estava à frente do Anticast, mas ele tem também um outro podcast chamado Projeto Humanos, que em sua 4ª temporada apresentou o caso Evandro. Foi um fenômeno nacional, saiu livro, documentário no Globoplay. E agora também, esse mês, terminou a 6ª temporada, que foi sobre o caso de Altamira, né, dos meninos emasculados de Altamira. Assim, podcasts de referência nacional, assim, se você quiser chegar para um gringo e falar, olha, esse podcast brasileiro é imperdível, você indicaria esse, né? Agora, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Serial, que é um dos maiores podcasts de True Crime. Sim. O Projeto Humanos, esses 2 casos, tanto o caso Evandro quanto o Altamira, não deixa a desejar. E é muito interessante porque os 2 casos ele tem um elemento em comum que fez o Ivan ir lá, que era o caso da Valentina de Andrade, que era uma mulher que faleceu 2 meses atrás. Ela tinha um grupo que não é necessariamente uma seita, pegando a palavra seita como em si, mas ela é um elemento comum das 2 histórias que levou o Ivan a sair lá de Guaratuba e ir lá para a região nordeste do país. Então, 2 podcasts, o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, e 6ª temporada do Projeto Humanos, Altamira. Muito bom. Tá aí, então, 2 podcasts. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo vai estar descrito aqui no post desse podcast, então você pode ir lá, vai estar tudo detalhadinho, o que cada um indicou com um link, é só você clicar, você vai ser direcionado aí para tudo que a gente está falando. Maanderi, o que você trouxe pra gente aí de plano detalhe para essa semana? O que a gente pode ver, ouvir, fazer? O que você trouxe de bom aí pra gente? Então, eu tenho 2 indicações. A primeira é uma série documental, que eu acho muito engraçado, que toda vez que eu tenho aqui, eu sempre tô viciado em alguma coisa que eu vou indicar, que no caso quer dizer que eu sempre tô viciado em algo, né? Até que eu venho com uma certa frequência, enfim. Que é a série Dirigir para Viver, que é uma série documental sobre Fórmula 1. Ah, sim. Acompanha as temporadas, né? De 2018 até vai sair de 2022 agora, 24 de fevereiro. E eu comecei a ver, eu sempre achei um porre Fórmula 1. Eu já fui, inclusive, corrida no geral, já fui no Autódromo de Interlagos com meu pai, ele ganhou ingresso e eu fiz a gente ir embora antes de começar a corrida, porque já na pré-corrida, que eram uns carrinhos menores, eu achei chato. Então, assim, nunca me interessei, mas, de repente, comecei a ver essa série e muito interessante ver isso, assim... o mundo da Fórmula 1 e como que funciona esse esporte, porque é um esporte, mas eu acho que diferente de outros tipos de esporte que você tem, obviamente, é uma organização que quer ganhar dinheiro e que faz campeonatos, etc, mas é uma coisa muito grande, né? Você pensar no futebol, por exemplo, né? Tem a FIFA, mas aí tem a Conmebol, tem várias organizações, é uma coisa muito grande, não é uma única pessoa que comanda. Agora a Fórmula 1 é um esporte que tem 10 equipes, 20 pilotos, acabou. É isso, sabe? Que é muito mais fechado. Então é muito louco isso, pensar que a própria ideia da série foi uma forma de
alavancar o esporte, né? Então eu tô achando bem interessante assistir, muito bem editado, muito interessante. E eu queria indicar um livro que eu acho que é conhecido, então eu acho que muita gente já deve ter lido, mas eu gostaria de reforçar, caso não tenha lido. No caso, uma série, né? A Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, né? Que eu recentemente li, que é uma autora italiana, que ninguém sabe quem é. É um dos mistérios, mas não importa muito. Mas é um pseudônimo, etc. E que basicamente acompanha a vida e a amizade de duas meninas ali da periferia de Nápoles, da infância até a terceira idade. Tá. E é muito interessante, é um tipo de narrativa diferente, assim, acho que dos livros que eu já li, de que é bastante narra o que está acontecendo, mas é muito assim, uma visão do passado, é uma visão do futuro pro passado, né? Como se fosse uma ficção, personagem. É uma ficção. Tá. Mas é como se fosse uma autobiografia da personagem, assim. E aí ela vai contando, tipo, o que aconteceu, mas também o que ela pensou e também o que na verdade que ela descobriu depois. Vai meio que seguindo dessa forma. Não é, por exemplo, um livro que tem diálogos muito frequentes, porque ela tá relembrando das coisas e tal. E é muito interessante, eu acho que pra mim, particularmente, com outros amigos meus que leram, sempre tem algum livro que te pega mais. Sim. Assim, de tipo, coisas que você se identifica, coisas que você passou, né? Várias questões, assim, levei até pra terapia. Eu não história, não são livros felizes, assim. Tá. Não são livros felizes, mas eu acho muito interessante, que me fez refletir muita coisa. Eu recomendo muito. O primeiro é o Amiga Genial, né? E tem série no HBO Max, inclusive, né? Legal. Tem as 3 primeiras temporadas, eu acredito que a 4ª deve sair ano que vem, que são os 4 livros, mas eu não achei a série muito boa. Eu tô vendo por tipo, li os livros, vou ver a série pra ver como é que ficou. Entendi. Não achei a série muito boa, não, mas eu também. Mas indico muito, gente. É muito, muito, muito bom. Legal, tá aí então. Série e livro, tá aí. A Mai já trouxe pra gente. E a chefinha, o que você trouxe pra gente na sua estreia aqui? Agora é responsabilidade, hein? Porque... agora eu preciso me redimir de todo mundo que me cancelou, então eu vou tentar ver se eu consigo pegar vários grupos aqui nas minhas indicações. Tá bom. Eu queria começar com uma série de livros, que é a série do Stranger Planet. Eu não sei se vocês já viram, eles também têm um Instagram do Nathan Pyle, que tem os alienígenas e eles ficam literalmente descrevendo as coisas que acontecem no nosso planeta. Então, assim, é super interessante de você acompanhar. Eu tenho os livros aqui e eu tenho principalmente o Strange Planet, The Sneaking, Hiding and Vibrating Creature, que fala de gatos, né? Que eles estão explorando o que é esse bicho esquisito que os humanos adoram, que os humanos ficam limpando, desenterrando o cocô do gato, porque eles ficam tentando entender o comportamento humano, interação com o gato. Eu acho uma visão super interessante. Tá. Eu queria também indicar uma série, que é uma série coreana na Netflix, que é a série que se chama Uma Advogada Extraordinária. Não sei se vocês já assistiram. Eu sou a rainha do dorama. É muito legal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a rainha do dorama, eu sou a rainha das séries chinesas, coreanas, tailandesas, taiwanesas, japonesas, e eu queria indicar essa que eu tenho visto muitos amigos que não são dorameiros assumidos assistindo e gostando, né, que fala sobre uma advogada que é autista, uma menina que é autista e formada em direito e começa a estagiar numa firma de advocacia, que eu acho, assim, é um plot muito legal. E, por último, eu queria indicar um podcast em inglês e um podcast em português. Boa. O podcast em inglês, para quem gosta de True Crime, é um podcast de 3 mulheres que se chama Wine and Crime. Elas começam o podcast abrindo uma garrafa de vinho e elas vão discutindo, escolhem um assunto e depois elas vão trazendo crimes que são correlacionados com esse assunto. Por exemplo, teve um episódio, o último episódio delas foi crimes relacionados à fotografia. Então, elas falam um pouquinho da história da fotografia e depois falam de alguns crimes, né, descrevem alguns crimes relacionados com a fotografia. É super interessante, não precisa nem falar que no final do episódio elas já estão mais pra lá do que pra cá. Por mais que seja True Crime, ele também é um podcast de comédia, eu me identifico muito com elas. Legal. E um podcast nacional que é de um grande amigo meu, Léo Rodrigues, eu queria indicar o Pro Esporte Podcast. O Léo, ele é educador físico e ele traz alguns temas que, do nosso dia a dia, da vida da gente, com
ensinando um pouquinho da fisiologia humana. Ele já trouxe ex-atletas, medalhistas pra falar. Ele tem um episódio que fala sobre a arte do brincar, que é a coisa mais linda de todo o universo, esse episódio. Então, escutem aí, adicionem, além do podcast de garagem e do Sessão Aleatória, que são os meus xodós, adicionem também o Pro Esporte Podcast no agregador de vocês, do Léo Rodrigues. E é isso, peguei podcast, peguei série, peguei livro. Quer videogame também? Gente, joguem Don't Starve Together, é o melhor jogo de todo o universo. Você vai ficar jogando por horas e aí de repente o sol vai estar nascendo e você não dormiu. Esse é um grande problema de quem joga videogame. É verdade, tem toda a razão. Cara, que demais, olha aí, um monte de coisa bacana. O Don't Starve Together tá no... Ele tem online, né, pra você fazer o download, né, na Steam, eu acho, né? Você tem na Steam, você tem todos os consoles, PlayStation, Wii, Switch, todos, Atari, tá em tudo lá. Putz, que demais, olha aí. Então, olha aí, cheio de plano de detalhe, a nossa querida chefinha trouxe aqui pra gente, que demais. Bom, eu vou fechar aqui os planos de detalhes, como você já tem bastante aí, né, pra vocês fazerem, vou trazer um só, e vou pegar no embalo desse do game aí, né, pra falar de um jogo que eu terminei recentemente, tô meio atrasado, né, nos games, mas consegui terminar esse, que é Horizon Zero Dawn, né? Um jogo aí do PlayStation. Amor. Pois é, e olha só, a gente tava aqui falando um pouco antes sobre a questão da representatividade e tudo mais, e aqui é um jogo onde a protagonista é a Eloy, né? Uma protagonista mulher e tal. O jogo se passa num futuro distópico aí e tal, onde as máquinas, né, elas começaram a controlar tudo. Basicamente o que aconteceu foi que o ser humano desenvolveu máquinas que eram parecidas com animais, que eram na verdade para ajudar, né, ali. Só que essas máquinas foram, vamos dizer, hackeadas e começam a tomar conta do ambiente. E aí, para tentar de alguma maneira sobreviver a esse ambiente hostil, a humanidade entra em guerra, existem vários problemas ali e tal, e aí a gente começa o jogo justamente no momento pós tudo isso. Então assim, o ser humano tá meio que revivendo, né, renascendo, tentando tomar conta novamente dos seus espaços. Existem muitas comunidades divididas ali, né, por grupos, por tribos e tudo mais, e a Eloy, ela é uma personagem que ela tá afastada disso, ela tá deslocada disso, ela é uma exilada, e ela nem sabe por que ela é uma exilada. Então o jogo começa disso, assim, pô, eu vivo num lugar onde existem essas tribos, eu sou uma exilada, e ela tem que fazer uma prova para conseguir entrar em uma dessas tribos. E a partir disso, existe um atentado e ela começa a fazer uma investigação e ela consegue descobrir tudo que tá se passando, né, nesse mundo. Por que as máquinas são controladas? Por que as máquinas são hostis? O que levou o planeta a chegar no ponto onde ele está hoje e tudo mais? Cara, a história é um sci-fi incrível, assim, muito bem montado. A Eloy é uma personagem super curiosa e ela tá sempre afim, né, de descobrir, questionadora, e ela vai pra cima e tal, e ela vai se tornando um mito, né, dentro desse universo, assim. E você controlar ela, estar na pele dela, é uma coisa muito divertida, principalmente por isso, assim, porque você vai vendo essa construção, né, dessa figura que era uma coisa exilada, que o pessoal não dava bola pra ela, e de repente ela começa a chamar a atenção justamente por seu talento, pela sua curiosidade e tal. Cara, um jogo maravilhoso. Esse é o primeiro, já saiu o segundo Horizon, né, que eu ainda não joguei, mas eu queria dar a dica do Horizon Zero Dawn, que é o primeiro que vai introduzir vocês nesse universo. Vale muito a pena, o gráfico maravilhoso. Tinha horas que eu parava só pra ficar contemplando o gráfico, assim. Dá pra jogar de dois? Não dá. Mas chama eu pra ver, eu torço. Pô, com certeza. Então eu joguei. É belíssimo e é muito bom. Nossa, eu gostei muito de jogar também. E
isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 495, né? Paramos aqui, chegamos aqui no final desse podcast. Um papo sensacional que a gente teve justamente sobre o que é, né? O que vai acontecer com esses filmes. E eu acho que a gente conseguiu colocar um pouco das nossas expectativas. Então você que está aí ouvindo, manda também seu comentário, fala o que você achou. E eu tenho que agradecer a presença aqui dos nossos convidados. Então, chefinha, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por você ter doado o seu tempo vindo aqui para discutir com a gente. E queria que você deixasse os convites para ir lá, né, te ouvir lá no podcast de garagem, rede social, enfim, passa tudo aí pra gente. Ai, obrigado, Rafa, pelo convite. E assim, não me convida por educação, não, que eu aceito, gente. Esse é que é o problema, entendeu? Se vocês querem ser educadas comigo, eu venho e pedegizo os podcasts alheios. Bom, vocês me acham no Twitter. Eu não posto tanto no Twitter assim, mas eu tô lá como @chefinhapdg. Vocês acham o podcast de garagem no Instagram como @podcast de garagem. E vocês também acham Sessão Aleatória, @Sessão Aleatória lá no Instagram. A gente posta todos os episódios no Instagram. Curtam Sessão Aleatória, curtam o podcast de garagem, assinem nos agregadores de vocês vão me achar lá o tempo todo. E é isso, obrigada de novo pelo convite. E agora, Rafa, o convite bate, mas ele volta. Eu quero você lá no PDG e no Sessão Aleatória também. Estarei lá, é só a gente combinar, estarei lá. Muito obrigado, foi mas demais. Não é vamos combinar de paulista não, né? Não. Porque quando eu mudei pra São Paulo e veio com esse negócio de vamos combinar pra mim, não saía nada. Não. Comigo eu também sou assim. Você fica convidando, eu apareço. É assim. Então beleza. Alinhar a expectativa aqui, né? Muito bom, obrigado. Manderi, obrigado também pela sua participação. Mais uma, Má, que fica aqui, né, registrada no nosso histórico. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E também deixa aí os convites para quem quiser te ouvir, quem quiser acompanhar o que você faz no Potterist, também onde que acompanha, se tem site, enfim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por me convidar depois de cair a luz da minha casa aquela outra vez, eu não compareci ao podcast. Bom, o Potterist é potterist.com o site, Instagram é Potterist Oficial e todas as outras redes, Twitter, TikTok, Facebook é @Potterist. Potterist no caso é Potter, P-O-T-T-E-R-I-S-H, Potterist. O podcast Semanário dos Bruxos você encontra em todas as plataformas de streaming. Também é só pesquisar lá. O link tá no site, tá nas redes, mas caso já queira ir direto, é só procurar Semanário dos Bruxos em todas as plataformas aí de áudio. Minhas redes são todas Marina Anderi, Marina A-N-D-R-I, qualquer uma. E o podcast Bom Retiro ao Mundo, ele está disponível no Spotify. Também você pode pesquisar lá. E também tem o Instagram porque no caso, esse podcast, né, que eu fiz, o Bom Retiro, ele foi feito, na verdade, pelo coletivo que eu faço parte, né? Eu produzi, fiz as coisas, mas ele é uma obra do coletivo. Então, o Instagram do coletivo também é Bom Retiro ao Mundo. Ali dá para acompanhar também, não só pegar o link do podcast, mas acompanhar as nossas ações no bairro, os eventos que tem para fazer pelo centro de São Paulo, basicamente. E é isso também, gente. Tô aí nessa saga de querer fazer podcast. Boa. Então, se vocês tiverem um emprego pra me dar, tô aceitando. Vou. Podcast, você sabe que é igual tatuagem, né? Você começa com um, aí na hora que você vê, você tem dois, aí na hora que você vê, você fecha o braço todo. O problema é que eu tenho podcast e tatuagem, cara. Então, olha só. Tá faltando fazer uma tatuagem de podcast. Meu Deus, vou fazer, vou pensar. Muito bom. Henrique, obrigado também pela sua participação aqui. Começamos um ano cheio de críticas, reflexões aí que a gente vai fazer. Valeu, Henriquinho. E também deixa suas redes sociais. Afinal de contas, o Henrique, para quem não sabe, é ex-host do Geração M, que tá em reformulação também, estamos estudando. Mas o Henrique é um cara muito ativo também no seu Instagram, não é mesmo? Super. Só aleatoriedades. Cara, mas obrigado por chamar. Fiquei felizão aí de gravar. Redes sociais, basicamente o Instagram, que é a única que eu tenho, a única que sobreviveu, que é @HenriqueRisato, com um Z e 2 T's. E o Geração M teve uma pausa sabática ano passado. Sim. Não sabemos se vai durar mais um ano ou não. Qualquer coisa, dá pra ouvir as outras 3 temporadas, né? Que
que eram hosteadas por mim e pelo Xaxim, ou por mim e pelo Manezeira, as pessoas mais famosas de Guaxupé, os podcasters mais famosos de Minas Gerais. E vamos gravar mais vezes, cara. Se precisar, é só chamar aí. Boa. Chamarei, você estará aqui. E é isso. Gente, muito obrigado novamente pela participação de vocês. Para você que acompanha aí, né, o Cinemação, gosta do nosso trabalho, lembre-se, né, de seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Assim você garante que vai receber todos os episódios, todas as vezes que sair. Envie seu comentário sobre esse episódio, se você gostou, quer mandar, o que você achou e tal. Manda para as nossas redes sociais, né? Estamos em tudo, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, estamos em tudo. E também através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Quem gostou ainda mais, não deixe de contribuir, né, com o Cinemação. Você pode fazer parte de um grupo seleto aqui, ser um apoiador do Cinemação. Basta você entrar em cinemação.com/contribua e aí você vai conhecer todos os nossos planos de apoio e as vantagens que cada um deles te dá. É isso, o podcast Cinemação 495 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.